Amém. Fico muito alegre também por estar aqui, né, tia Cris? Não chora, não, tia Cris. Muito alegre por ir. Tia Cris é tia Cris, né? Não tem como, é carinho eterno, né? E a tia Cris acredito que ela vai se identificar muito com o tema de hoje, né? Porque ela é uma das pessoas que me conheceu, né? Aqui, quando eu estava no anonimato. E é esse o tema da mensagem, né? Saindo do anonimato. E de tantas palavras assim que eu poderia estar compartilhando, que Deus já ministrou ao meu coração algumas vezes, e eu falando para o Senhor, Senhor, o que eu poderia estar falando para edificar, dar uma palavra, uma inspiração. E, ao longo dos dias, Deus foi me trazendo à memória algumas coisas, né? E eu tenho aprendido que, algumas vezes, a revelação ela não é imediata, né? Mas ela vem, né, em pequenas porções. Exatamente, né? Vem crescendo, e aí você vai ficando mais atenta, aí vem uma luz, né? Algo. Aí você vai ficando mais atenta, aí vem outras situações, e outras, e aí você vem e amarra tudo, né? Mas o que direi ao Senhor, né? Por todos os benefícios que tem feito na minha vida. Eu faço parte da IBA desde 2010. Desde 2010. E eu vim para cá debaixo de um direcionamento de Deus. Eu estava num outro ministério, que lá eu cresci, enfim, desde pequena e tal. E eu estava entendendo em Deus, Deus já tinha falado no meu coração que eu não iria mais continuar ali. E aí eu fui orando ao Senhor, aí vim para cá. Aí eu participando dos cultos, né, e participava do Tadel, participava de tudo da igreja, tudo que eu digo assim, em termos de ensinamento da igreja, mas eu ainda não estava engajada na visão celular. E isso começou a me incomodar por demais, porque eu era muito ativa na outra igreja. A minha vinda para essa nova casa foi num momento em que eu pensei assim, eu vou descansar um pouquinho, vou ficar sentada. E depois passou o período de descanso, aí começou a ficar chato, né? Eu estava sentada, não estava fazendo mais nada, e entrava e saía na igreja, não conhecia pessoas, conhecia muito poucas pessoas. Então, assim, eu era muito envergonhada, não me sentia à vontade na casa do meu próprio pai, né, do Senhor. Então, eu entrava lá no Rio Mar e saía, e via as pessoas assim conversando no canto, e aí eu atravessava a rua, pegava o ônibus, ia para a freguesia. E toda semana, assim era a minha vida. Né? Ia para a igreja, assistia a palavra, dizia oi, tchau para algumas pessoas, atravessava a rua, aquele sol enorme, e voltava para a freguesia. E aí, depois, eu comecei a estudar, a fazer pós, aí eu resolvi me dedicar na pós, e aí mesmo que eu não fazia muito esforço para poder me envolver. Mas eu fui convidada para poder liderar uma célula, mas não foi a mesma coisa, porque eu não vivi ser ovelha. Eu já cheguei pastoreando. E aí acabou que não fluiu muito, e a célula não permaneceu de pé e foi fechada. Mas a grande verdade é que eu sentia muita falta de ter vivenciado tudo aquilo que o pastor ensinava no Tadel. Purê de batatas, fator Barnabé. E eu sabia tudo isso em teoria, mas eu não tinha vivenciado isso ainda. E aí eu estava chegando numa época em que eu falava assim para o Senhor, Senhor, não está dando mais para ficar aqui, porque eu não estou vivendo a visão da igreja, eu estou aqui entrando e saindo, nada está acontecendo. Eu sei que a gente tem que estar no local para servir, para vestir a camisa, para estar junto, e eu não estou vivenciando isso. E aí orava, e sendo que eu não conseguia visualizar nenhum outro ministério em que eu pudesse me identificar. E aí eu estava assim, já bem desanimada, já querendo sair. Foi quando algumas coisas aconteceram na minha casa,
Nessa época, eu também já estava sendo discipulada. A Débora Teles foi minha primeira discipuladora. E já estava sendo discipulada. Aí eu fui... Aconteceram umas situações na minha casa. E aí eu me mudei para o Recreio. E aí a minha mudança, aquela circunstância, Deus usou para fazer algumas movimentações na minha vida, né? Porque os planos de Deus não são frustrados. E uma coisa que eu falo para vocês, Senhor, mas eu tenho certeza que eu vim para o lugar certo, Senhor. Eu tenho certeza que eu vim para o lugar certo. E eu estava aquela luta, né? Tipo, vou sair, mas eu tive a certeza de ter vindo para o lugar certo. E, na verdade, eu vivi 4 anos aqui dentro da IBA no anonimato. Ninguém me conhecia, ninguém sabia o que eu era, os pastores só me viam assim, né, pastora? Só eu entrava e saía, até mesmo porque a igreja era menor, mas nada mais do que isso. As minhas discipuladoras, né, que a Débora Teles é a minha discipuladora também, né, a minha discipuladora que está chegando. E aí as coisas começaram a acontecer na minha vida. Eu fui convidada a participar... Na época, também eu participava de uma célula de mulheres. E aí eu também não era algo que eu queria, porque eu queria conhecer pessoas. E aí só tinha mulheres, né? Não dava. Eu também queria participar de uma célula de jovens, mas eu morava na freguesia. A célula de jovens que imperava era aqui no Recreio e terminava altas horas. Eu falava assim, meu Deus, que absurdo! Célula que começa às 11 horas da noite. As pessoas chegam cansadas do trabalho. Não tem condição. Adivinha de quem era a célula? Aí eu queria ter uma casa de jovens na freguesia, porque eu falei, não, nós temos que descentralizar, vim para cá para Jacarepaguá. E sendo que na minha casa não tinha condições para isso, né? Não tinha estrutura para isso. E aí eu falava assim, Senhor e tal, e fiquei por muito tempo sem célula. Quando Deus me trouxe para o Recreio, eu fui convidada para uma célula, que o Bruno Caetano era líder. Nesse dia, eu cheguei no último dia da célula, porque eles iriam multiplicar. Chegou eu e mais um casal de discípulos, que hoje são os meus líderes. E eu cheguei e tal, participei da primeira reunião, a segunda, aí o pastor Bruno, bem objetivo, falou assim, então, Liliane, o que você decidiu? Você vai ficar com a gente? Eu falei, meu Deus, como assim? E aí, naquela semana, foi crucial, já estava sendo discipulada pela pastora. E aí eu tive que decidir em qual célula ficar. E eu falei, Senhor, o que eu faço? E aí o que me fez ficar foi que o pastor Bruno, ele de fato vivenciava aquilo que o pastor ensinava. Eu falava assim, nossa, ele faz exatamente como o pastor ensina. Tem quebra-gelo, tem louvor, tudo certinho, exatamente assim. E eu nunca, até então, havia participado, vamos dizer assim, né? Célula modelo. E aí Deus foi começando a me movimentar e a me tirar do anonimato. Eu fui saindo do anonimato, né? E naquele mesmo fim de ano, eu perdi uma excelente oportunidade de trabalho em janeiro. Muito boa mesmo, eu não li o e-mail e eu sou professora, a coordenadora do curso falou que não dava mais e tal, de um curso renomado. Meu Deus, mas na verdade Deus tinha um propósito nisso tudo. Porque o que eu não vivenciei em 4 anos, Deus me fez vivenciar em 1 mês. O purê de batatas que eu não vivenciava em 4 anos, Deus me fez vivenciar em 1 mês. Porque, olha, a gente saía todos os dias. E o melhor de tudo, eu chegava em casa altas horas. Então, aquela pessoa que falava que o quê? Essa célula que termina tarde, eu chegava em casa às 3 horas da manhã e acordava cedo e vão fazer que eu não sei o que e tal. Vamos. E as coisas começaram a acontecer na minha vida, né? E quando eu fui ver,
eu já estava completamente envolvida com a célula, com a visão celular. Ali que eu conheci o Dani, né, o filho da tia Cris, da Anne. E ali tudo começou, o nosso setor, e muitas coisas começaram a acontecer. Mas eu quero meditar um pouquinho na palavra que o Senhor me trouxe à memória no domingo, quando eu falei, Senhor, me inspira, me dá uma inspiração. E aí o Senhor me fez lembrar do anonimato, né? Saindo do anonimato. Então eu creio que algumas pessoas aqui, o Senhor está falando que é tempo de sair do anonimato. Para algumas pessoas, Deus está falando, você está no anonimato e você precisa sair do anonimato. Para algumas pessoas, Deus vai falar, eu já estou preparando o caminho, fases em que estarei tirando você do anonimato e apresentando você. Nosso Deus, quando a gente lê a palavra de Deus, nosso Deus é um Deus grandioso, é um Deus de muita glória, é um Deus de riqueza, não é um Deus que se isola, não é um Deus que se guarda, não é um Deus que retém, mas é um Deus que libera, um Deus que dá e quer encher, porque Ele tem alegria de ver os seus filhos fazendo o que o seu filho Jesus fez. É esse o intuito do Senhor. Não deixar a gente, aprisionado, enclausurado, na mesmice, nas circunstâncias, mas o Senhor quer que tenhamos a mesma unção do seu filho Jesus para fazer coisas maravilhosas e publicamente. Amém? Então, nós vamos abrir em 1 Coríntios, Primeira Coríntios 2. Coríntios 2, a partir do verso 6. Amém? 6. 2, verso 6. Amém. Vamos. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, mas não a sabedoria deste mundo ou dos poderosos deste mundo, que se aniquilam. Não, falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo a conheceu, pois, se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Como, porém, está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram à mente humana, são as que Deus preparou para os que o amam. Deus, porém, as revelou a nós pelo seu Espírito. O Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Nós, contudo, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Eu quero reforçar o verso 9. O apóstolo Paulo falando, como porém está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram à mente humana são as que Deus preparou para os que o amam. A versão linguagem de hoje fala assim, o que ninguém nunca viu, nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Esse verso eu tenho certeza que muitos já ouviram, né?
E é maravilhoso ouvir, olha, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, que Deus preparou para aqueles que o amam, o que nunca poderia imaginar. Mas o Senhor me fez perceber algo, e a Bíblia inteira, quando o Senhor lhe revela que vai fazer algo, há também algumas condições. E a gente precisa observar detalhadamente como Deus está falando. Aqui Deus está falando que aquilo que nunca ninguém viu, ouviu e jamais poderia imaginar, só está reservada para quem o ama. Não está reservado para qualquer pessoa. Está reservado apenas para quem o ama. E detalhe, não apenas isso, ele revela os seus segredos por meio do seu Espírito para aqueles que o amam. Então, Deus não pode revelar o que tem no coração para alguém que não o ama, para alguém que não o prefere, para alguém que não o honra. E quais são as características de quem ama a Deus? Quem ama a Deus é temente a Ele. E temer a Deus significa reverenciá-lo acima de todas as coisas, acima de todas as pessoas. Reverenciar, colocar o Senhor lá no topo, dar glórias, dar honras ao Senhor. É honrar o Senhor. E a honra ao Senhor, como a gente consegue provar a Deus que estamos honrando a Deus? Honramos a Deus quando damos os nossos dízimos, honramos a Deus quando nós respeitamos os nossos pais, honramos a Deus quando nós honramos as nossas lideranças, honramos a Deus dentro do nosso trabalho, quando a gente respeita o nosso chefe. Essa é a maneira que nós demonstramos que honramos a Deus. Honrar a Deus significa que você está provando para Ele que você o ama. Em Deuteronômio 6, vamos lá em Deuteronômio 6. O Senhor nos ensina a intensidade desse amor. Deuteronômio 6, 5. Deuteronômio 6, 5 ensina assim, ó. Amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as ensinarás repetidamente a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também as atarás na tua mão por sinal, e te serão por faixa na tua testa. Sinal. Então, o Senhor nos ensina a intensidade desse amor. É com tudo. Coração, alma, entendimento, tudo. E uma coisa interessante que Jesus ensinou foi: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E às vezes a gente diz para o Senhor que amamos o Senhor, mas o Senhor está vendo o nosso coração e sabe quando nós realmente o amamos. Provamos para Jesus, provamos para o Senhor que o amamos quando guardamos a sua palavra. Jesus falou, foi Jesus que falou. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E às vezes a gente está achando que está amando a Deus quando a gente deixa de guardar a palavra, quando a gente deixa de ouvir a palavra, de seguir o que a palavra está nos ensinando. Não. Nós só provamos quando nós vivemos assim. Uma outra maneira de provar a Deus, que é muito interessante dentro do nosso contexto, da visão da nossa igreja, foi quando Jesus confrontou Pedro e falou assim: Pedro, tu me amas? E ele: claro, Senhor, que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Claro, Senhor, que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Então cuida dos meus cordeirinhos. A maneira de provar que amamos o Senhor é quando a gente decide cuidar daqueles que Ele coloca nas nossas mãos. Quando a gente diz: sim, Senhor, eu vou cuidar do teu rebanho, eu vou pastorear as tuas ovelhas. Essa, inclusive, foi a palavra que o Senhor me deu no dia que eu me tornei líder da célula.
E foi muito interessante porque, na verdade, naquela manhã eu estava procurando aquela passagem, né, que do Jesus ser o bom pastor e o mercenário. E eu não estava achando, eu sabia que estava em João e não achava. Folheava folha por folha e não achava. E fui parar nesse verso em que o Senhor confrontou Pedro e estava me confrontando também. Liliane, você me ama? Claro, Senhor. Eu sempre te amei. Eu cresci na sua casa. Eu sempre fui aquela adolescente que servia, fazia tudo pelo Senhor. Então, apacenta as minhas ovelhas. Liliane, você me ama? Claro, Senhor, que eu te amo. Então, cuida dos meus rebanhos. E aí, aquele foi o primeiro passo da minha saída no anonimato. E quem ama o Senhor experimenta o que nunca viu, o que nunca ouviu e que nunca jamais poderia ter imaginado. Somente quem ama a Ele. Quem o ama tem o seu espírito. E aí, o que ele faz? Ele começa a revelar. E conheço uma história linda. Eu falei, Senhor, eu preciso de uma história. Eu preciso de uma história para que eu pudesse trazer para vocês a respeito do sair do anonimato. Quem na Bíblia? Eu falei assim, o que na Bíblia é do anonimato? Culto de mulheres, né? E aí, quem eu poderia trazer? A Rainha Esther. A Rainha Esther. Aquela mulher, aquela menina tão simples, né? Tão simples, e a gente vai lá relembrar a história de Esther. Esther, capítulo 2. E aí a gente vai observar algumas fases que a Esther passou. Esther torna-se rainha. Olha que interessante. Esther torna-se rainha. O título já está dizendo o fim daquilo que a Esther nunca poderia ter visto, nunca poderia ter imaginado. Naquela cabecinha dela tão simples, né? Que ela vivia naquela aldeia, a sua vida cotidiana, que acordava, dormia e nada acontecia. Era essa sua vida. Vamos lá? Passadas essas coisas, apaziguado o furor do rei Assuero, lembrou-se ele de Vasti e do que fizera e do que se tinha decretado a seu respeito. Então eram os jovens do rei que lhe serviam: busquem-se para o rei moças virgens e formosas. Põe o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam na fortaleza de Suzã todas as moças virgens e formosas, na casa das mulheres, sob o cuidado de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. E recebam elas tratamentos de beleza. Verso 4. A moça que agradar ao rei, reine em lugar de Vasti. Isso pareceu bem ao rei e assim se fez. Ora, havia na fortaleza de Suzã certo judeu benjamita, cujo nome era Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, o qual Nabucodonosor, rei da Babilônia, transportara. Mordecai tinha uma prima chamada Hadassa, a quem criara, porque ela não tinha nem pai e nem mãe. Essa moça, que também era conhecida por Esther, era esbelta e formosa. Morrendo seu pai e sua mãe, Mordecai a tomara por filha. Tendo-se divulgado a ordem do rei e o seu edito, ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Suzã, sob os cuidados de Hegai, também levaram Esther à casa do rei, sob os cuidados de Hegai, guarda das mulheres. A moça agradou-lhe e alcançou favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhe o tratamento de beleza e os alimentos especiais, como também 7 jovens escolhidas do palácio, e a fez passar com as suas jovens para o melhor lugar da casa das mulheres. Esther, porém, não tinha declarado o seu povo nem a sua parentela, pois Mordecai lhe havia ordenado que não declarasse.
Passeava Mordecai cada dia diante do pátio da casa das mulheres, a fim de se informar de como Esté passava e do que lhe aconteceria. Antes que chegasse a vez de cada moça vir ao rei Assuero, tinha ela de completar 12 meses de tratamentos de beleza, segundo as prescrições para as mulheres, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com perfumes. Dessa maneira vinha a jovem ao rei. Tudo o que ela desejasse levar consigo da casa das mulheres para o palácio do rei lhe era dado. À tarde entrava e pela manhã voltava segundo a casa das mulheres sob os cuidados de Sagaz, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei desejasse e ela fosse chamada pelo nome. Chegando a vez de Esté, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomara por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. E Esté alcançava favor aos olhos de todos que a viam. Esté foi levada ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. Ora, o rei amou a Esté mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e aprovação mais do que outras virgens, de modo que lhe pôs sobre a cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Então deu o rei um grande banquete em honra de Esté a todos os seus príncipes e aos seus servos, proclamou feriado por todas as províncias e distribuiu presentes segundo a generosidade real. Essa história aqui é um pouquinho longa, mas é bom relembrar. E aqui nós podemos ver 3 fases que a rainha Esté passou, em que Deus tirou ela do anonimato. A primeira fase que a rainha Esté estava no anonimato é quando ela estava com o seu povo naquela aldeia e ela vivia aquela vida pacata, uma órfã, né? Provavelmente desprezada, não tinha pai, não tinha mãe, não tinha valor algum. Mas aquela jovem era tão amada e tão cuidada por Mordecai. Deus levantou alguém para cuidar de uma jovem em que Deus conhecia o coração. Deus conhecia o coração da rainha Esté. E o que Deus fez? Deus começou a movimentar a vida da rainha Esté através de uma circunstância que foi fácil? Não. Imagina, do nada chega alguém e fala, você vai ter que ir agora para o palácio, você vai ficar lá. Provavelmente, de início, ela nem sabia o que ela tinha que fazer lá, tanto que Mordecai ficou à espreita para saber o que iria acontecer com ela, e ela foi para lá. Então, ela foi arrancada, ela foi tirada da sua zona de conforto e foi levada para um outro local, em que ela não podia viver, ela nem podia imaginar. Nunca ninguém falou para ela que isso iria acontecer na vida dela. E ela foi parar em um local completamente diferente que ela estava acostumada. Aprendeu por 12 meses. Falaram para ela que ela tinha que ficar 12 meses lá, se preparando, porque ela poderia ser a esposa do rei. Detalhe que, uma vez que aquelas mulheres foram para o palácio, nunca mais iriam voltar para casa. Acontece que uma delas seria a rainha, seria nomeada a rainha. E a Esté tinha que se transformar em uma rainha. A Esté tinha que se cuidar. A Esté tinha que se tratar no físico, né? Na mente, era o spa. Só que não, né? Mulheres únicas aí, ó, né? Estão entendendo, né? Tinham que se tratar. Então, aqueles 12 meses em que Deus levantou um eunuco que olhou para ela, se agradou dela, chamado Hegai, ele foi usado por Deus para cuidar da rainha Esté, para preparar ela para uma outra fase. Então, a rainha Esté ficou 12 meses num outro momento dela, num outro momento de anonimato. Um momento em que apenas aquelas mulheres a conheciam,
apenas os eunucos a conheciam, nem o rei a conhecia. Nem do lado de fora as pessoas sabiam o que estava acontecendo com aquela simples judia que foi parar naquele palácio. E aí, o segundo momento em que Deus mexe na vida da rainha Esté é quando ela tem que se apresentar ao rei. E aí, ela sai daquele ambiente tão gostoso de tratamento e ela tem que finalmente conhecer o rei, né? Ser escolhida ou não. E o interessante é que de todas as mulheres, ela foi a única que não levou o que ela queria. Ela levou o que foi orientada para poder levar, o que sugeriram. Então, a atitude de Esté mostra a atitude de uma mulher que honra as pessoas. E a Esté preferiu honrar Hegai. Esté preferiu honrar. Esté, quando aceitou o conselho de Hegai, Esté estava honrando Hegai. Então, Deus conhecia o coração daquela moça. E Esté foi se apresentar ao rei. E, para mim, essa parte tão linda, né, que o rei, de imediato, amou, gostou da Esté mais do que as outras mulheres que passaram na sua vida. E ela foi escolhida. E aí ela começa a viver o quê? Uma outra fase. Ela saiu da aldeia, foi para o palácio, conheceu algumas pessoas e agora chegou a fase pública. A fase em que ela não mais seria conhecida pelo palácio, ela seria conhecida pelo mundo inteiro. Por toda aquela região, ela seria conhecida como a bela rainha do rei. E o rei, o que ele fez? Ele fez questão de fazer um banquete para ela. Agora, você consegue imaginar comigo se a Esté, na sua vida pacata, iria imaginar que um dia iria se tornar rainha e um rei ia fazer um banquete só para ela, para apresentá-la para o mundo, para apresentá-la para os seus súditos? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais havia penetrado no coração da Esté o que Deus estava preparando para ela. Sabe por quê? Porque Deus conhecia o coração de Esté. Porque Deus só faz isso, Deus só revela essas coisas quando Ele encontra um coração que o ama de verdade. Quando Ele encontra um coração que o coloca acima de todas as coisas, que o honra. Esté foi proclamada rainha, Esté foi apresentada, mas havia um outro propósito que Esté nunca sequer na sua vida pacata poderia imaginar que ela seria a salvadora de um povo. Olha só a responsabilidade. Estava aumentando. O desafio estava aumentando. Ai, que medo. O desafio estava aumentando, estava crescendo. Aquela moça lá, que estava lá escondida na casa dela, órfã, não tinha pai, não tinha mãe, né? Não era tão valorizada assim. E aí chegou o desafio de ter sabido da sentença do seu povo. E aí a Esté estava já em outra fase, já havia se tratado, já se tornara uma mulher culta, uma mulher elegante e uma mulher que sabia com quem contar, com o seu Deus. E quando ela foi desafiada por Mordecai, seu tio, e ele falou, de repente foi para isso que Deus te levantou, para salvar o povo. Porque o povo dela iria ser exterminado. Lembra aqui na história que Mordecai orientou, você não conta para ninguém. E ela obedeceu, não obedeceu? Ela obedeceu, ela honrou o seu tio. E ela não contou até que chegou o momento propício de se revelar quem ela era realmente, né? E aí ela foi pedindo, ela se preparou por 3 dias em jejum, em oração, não comeu, não bebeu, e todas aquelas mulheres que ela tinha como auxiliares também entraram nesse jejum. E nesse jejum Deus revelou estratégia para ela, né? Então, aquela mulher que passou por fases, a saída do anonimato, já era uma mulher
que recorria às pessoas certas, né? Recorria à pessoa certa e buscou do Senhor uma estratégia para alcançar o coração daquele rei, porque já haviam se passado 30 dias que ele não tinha chamado ela, né? Imagina, né? Casada, 30 dias o rei nem se lembrava dela. Eu falei, Senhor, meu Deus, que coisa, já pensou? Né? Não ser lembrada. E a rainha só poderia se apresentar se ele chamasse, mesmo sendo esposa, se levantasse o cedro. E ela foi por 3 dias preparando tudinho, o banquete, e ela se revelou, e revelou ao rei tudo o que estava acontecendo, né? E aí Deus mudou o destino. Deus foi virando o jogo conforme o seu bom propósito. E o resumo da história é que o povo foi poupado através do seu próprio tio, Mordecai, né? Mas a grande questão é que a rainha Esther nunca poderia ter imaginado, sequer passado na sua mente, que ela se tornaria intercessora de um grande povo. Que ela se colocaria entre o rei e o povo para poder clamar. Essa história ela é fascinante para mim. Ela é fascinante para mim. Porque, como contei no iniciozinho, Deus me tirou no anonimato. E por que por que a palavra anonimato? Porque eu peguei o meu caderno de oração e ontem eu falei, Senhor, eu tenho que achar. Nesse momento, eu já estava sendo discipulada pela pastora Elaine. E eu me lembro que, num domingo, nós reunidas na Casa Anexa, e ela falou a respeito de sair do anonimato. Ela nem poderia imaginar, né, que as palavras iriam surtir um efeito. E eu guardei as palavras no coração, voltei para casa, meditei. E no meu caderno de oração, que não é esse, que esse daqui é outro, é o caderno de muito choro, aliás, muito choro, muito lamento. Eu falei, Senhor, eu não aguento mais esse caderno de choro, esse caderno de lamento. E eu falei, Senhor, eu preciso achar. 4/11/2013. Davi não foi ungido para estar no anonimato. Deus o expôs a Israel e o tornou seu líder libertador. Lembra do que eu falei? Que Deus é grandioso. Deus ele é tão cheio de glória, que ele não tem necessidade de ficar brigando para ter a glória só para ele. Assim, o que eu quero dizer é o seguinte, que ele não divide a sua glória com ninguém, mas ele quer derramar na vida dos seus filhos para quem estiver vendo, né, e sendo ministrado, veja que isso vem de Deus. Nós somos filhos de Deus, nós viemos da parte de Deus, isso vem de Deus. E assim que aconteceu com o rei Davi, sendo que na época Deus tinha dado Davi, e hoje Deus deu Esther, porque olha que interessante. Davi não foi ungido para estar no anonimato, mas para libertar Israel com ousadia e vigor, concedidos pelo Deus que o preparou quando ainda estava no anonimato. E aí entra a minha oração. Senhor, me traga à memória pessoas que o Senhor tirou do anonimato. Mostra a tua vontade para a minha vida com relação a isso. E traga à memória as tuas promessas para mim. E, enfim, né? Eu acho que meses passaram, anos se passaram, e o Senhor ontem me trouxe a rainha Esther, né, que estava no anonimato. Isso é novidade, tem que registrar eu chorando. Pastora Nádia, o pessoal da minha rede sabe que é difícil aqui, ó, sair lágrima, né? Cadê a Miriam? Tinha que estar aqui. Registrando isso. Mas sorri também. Olha, sabia que as pessoas falavam que eu era carrancuda? Jesus, né? Eu tive que ir para o tratamento, que nem rainha Esther. Essa mulher que vocês estão vendo aqui passou pelo tratamento. Ainda está passando, né? Ai de mim se eu não andar maquiada. Saindo do anonimato. E Deus foi me levando a viver várias fases.
me tirando do meu anonimato, me tirando, a tia Cris sabe, né? A tia Cris foi vendo. E um dia eu fiz Vida Vitoriosa. Eu nunca poderia imaginar que um dia eu estaria trabalhando no Vida Vitoriosa. E quando eu fiz com tanta indiferença, sabe? Eu fiz porque tinha que fazer, né? O pastor mandou, minha discipuladora Débora pagou praticamente, pagou não, aliás, ela me abençoou mesmo para que eu pudesse estar lá. E eu vivenciei aquilo tudo, amém, muito legal e tal. E aí, Deus começa a movimentar de cartinha a cartinha, de cartinha a cartinha, e aí eu fui edificado. E aí as coisas começaram a tomar uma grande proporção na minha vida. E o sonho, tanto que eu tinha de ter uma célula jovem na freguesia, sabe o que aconteceu? A minha primeira multiplicação depois de líder, sabe foi onde? Na freguesia. E aí as coisas começaram a acontecer, e eu vou falar um negócio para vocês. Eu nunca pedi para Deus para estar vivendo o que eu vivencio. A única coisa que eu pedi para Deus foi, Senhor, eu só quero ser bênção na vida das pessoas. E essa oração eu fiz quando eu era adolescente. Porque eu amava a Deus. Eu amava a Deus. Eu amo a Deus. Eu amo a Deus. Então, assim como Deus fez na minha vida, eu creio que Deus deseja fazer na vida de vocês. Algumas estão vivendo já na terceira, quarta, quinta fase, não sei, como a rainha Esther. Outras ainda estão naquela aldeia, estão ali escondidas, ninguém sabe a sua história, ninguém conhece a sua história. Acorda, dorme, cuida da casa, cuida do esposo, cuida dos filhos, lida com problemas de família, vai para o trabalho, volta para o trabalho. E nada mais do que isso. Outras já estão sendo moldadas, apertadas pelo Senhor, tratadas pelas discipuladoras, né? Vamos lá, bola para frente, levanta a cabeça, estuda, sei o quê, e está sendo esticada. Outras já estão se encontrando com pessoas grandes que nunca poderiam imaginar estar assentado juntamente com reis. E é assim que Deus faz na nossa vida. Mas Deus precisa, para Ele revelar essas coisas, Ele precisa encontrar um coração que o ama de verdade. A Bíblia fala, o Senhor ensina, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Como está o seu coração? Feche seus olhos. Não sei se... não tem música. Feche seus olhos e comece a refletir nessa história. E o legal de tudo é que eu não tinha amigos. E Deus, todos os anos, aumenta a minha rede de amigos exponencialmente. Tem pessoas que me adicionam no Face que eu nem conheço. E eu adiciono porque, Senhor, é lá da igreja, eu vou adicionar. E é isso, e eu, quando eu entrava e saía da igreja, eu falava, Senhor, como eu queria ter amigos. Senhor, como eu queria estar junto com aquele grupo. E hoje Deus me faz ter uma vida tão intensa ao lado de várias pessoas. Hoje eu tenho andado com pessoas. Hoje pessoas têm andado comigo. Hoje eu nem consigo contar quantas pessoas são minhas amigas, quantas pessoas me amam, quantas pessoas gostam de estar comigo. Tudo isso Deus foi revelando os sonhos, os propósitos dele para a minha vida, aquilo que eu nunca poderia imaginar, aquilo que eu nunca poderia pensar, porque eu só queria apenas alguns amigos, porque eu só queria apenas vestir a camisa da minha igreja e servir, porque eu só queria servir o Senhor, amar o Senhor. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para nós. Primeira coisa que eu preciso é avaliar
o meu nível de amor pelo Senhor. Se você acha, e se o Espírito Santo agora está incomodando o seu coração, dizendo que você está amando pouco, você não está sendo temente, você não está sendo honrosa ao Senhor no seu modo de vestir, no seu modo de falar, no seu modo de olhar, no seu modo de andar, com as pessoas com que você convive. Se o Espírito Santo está te convencendo de que é necessário mudar, é necessário amar mais, é necessário entregar mais, então faça logo isso, porque você só vai receber, ter o conhecimento dos segredos do Senhor para a sua vida. Ele só vai poder revelar a você se você o amá-lo de verdade. Às vezes a gente quer tanto que Deus fale com a gente, se revele, mostre, mas Ele sabe o nível de amor. Ele sabe até que ponto estamos dispostos a pagar o preço para não negociar a nossa fé, para não abrir mão de nossos valores, para não abrir mão do casamento até o fim, para não abrir mão de orar, de lutar. Ele sabe. Pai, Pai, nos perdoe. Nos perdoe, Pai, quando nós te amamos tão pouco. Nos perdoe, Pai, quando a gente não se entrega o suficientemente ao Senhor. Nos perdoe, Pai. Espírito Santo, nos ensina a te amar, nos ensina a amar a Jesus, nos ensina a amar ao Pai até o fim. Queremos estar prontas para receber do Senhor o chamado do Senhor para continuar histórias, para continuar vidas, as vidas das pessoas que estão sendo destruídas pelo diabo, para o Senhor nos usar. Renova o nosso amor, Espírito Santo, pela palavra, para guardá-la no coração. Renova, Senhor. E nos prepara para essa coisa extraordinária que o Senhor quer fazer para nós, por nós. E eu quero que você se coloque de pé. E eu vou fazer essa última oração, intercedendo por você. Coloque a mão no seu coração. Pai, no nome de Jesus, eu quero te apresentar cada uma dessas mulheres, cada um dos teus filhos que está aqui presente, Pai. O Senhor tem uma história. Aquilo que o Senhor faz na vida de um, o Senhor deseja fazer na vida do outro. Porque o Senhor não faz acepção de pessoas. Nós somos teus filhos, sendo que o Senhor só faz algumas coisas à medida que nós nos entregamos mais para o Senhor. E aquele que se entrega mais para o Senhor se revela mais. Então, Espírito Santo, é no nome de Jesus que eu clamo, é no nome de Jesus que eu peço tudo aquilo que está impedindo essas mulheres, tudo aquilo que está impedindo o teu povo aqui reunido de se entregar mais, de entregar para o Senhor o que precisa entregar, de depositar no altar do Senhor o que precisa depositar. Seja agora quebrada, essa corrente seja quebrada, em nome do Senhor Jesus. Toda cegueira, em nome de Jesus, toda vendagem dos olhos, em nome de Jesus, seja retirada. Todo engano do diabo, toda mentira do diabo, seja desfeita pela verdade da palavra do Senhor, porque o Senhor tem pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o que nós realmente sonhamos, desejamos, aquilo que o Senhor quer revelar. Eu sei, Pai, que o Senhor quer revelar. O Senhor quer revelar o que elas nunca viram que fosse acontecer na vida delas, na casa delas, no trabalho delas, na família delas, Senhor, no ministério delas, Senhor. Tudo aquilo que está parado, tudo aquilo, Senhor, que está apagado, Pai Santo, em nome de Jesus, eu creio que hoje começa um novo tempo, um tempo de preparo. O Senhor está usando circunstâncias na vida delas para tirá-las desse marasmo, para tirá-las desse anonimato. Eu creio
creio, Senhor, que o Teu Santo Espírito possa convencer de que essas circunstâncias e as pessoas que o Senhor está usando é para tirá-las desse anonimato, é para levá-las num novo nível, numa nova fase contigo, Senhor, e vão entrar. Eu sei que aqui algumas mulheres vão entrar no tempo de tratamento. Um tempo de preparo, um tempo de ensinamento, um tempo em que o Senhor precisará derramar mais sabedoria, mais entendimento, mais discernimento, ampliar a visão, alargar as estacas, para que possam suportar coisas grandes que o Senhor tem a fazer na vida delas e através delas. Senhor, eu sei que 2017 será o tempo aqui para algumas mulheres em que serão conhecidas publicamente. Senhor, não serão conhecidas publicamente por um grupo pequeno, mas serão conhecidas por um público grande, Senhor, não para a sua glória, mas porque o Senhor tem prazer em que a tua glória esteja sobre nós, Senhor. Pai Santo, algumas mulheres estão sendo preparadas para viverem fases em que sairão de grupos pequenos, irão para grupos maiores. Algumas mulheres, Senhor, serão preparadas aqui para vivenciarem o que elas nunca vivenciaram em suas histórias. E elas mesmas serão usadas para serem a vírgula na história de um rebanho que o Senhor vai colocar em suas mãos. Elas mesmas serão vírgula de uma história de casamento destruído que não vai ser mais destruído, mas vai continuar. De uma família que vai continuar, Senhor. De mulheres que serão restauradas, serão valorizadas, serão amadas, Senhor. Eu sei também que aqui, algumas delas nem estão imaginando, Pai, que o Senhor vai fazer isso na vida delas, sim. O Senhor vai fazer sim, porque é desejo do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que a Tua glória seja depositada na vida delas. Na vida delas. Na vida delas. Na vida delas. Estenda suas mãos. E creia como um ato profético. O derramamento do Senhor. O derramamento do Senhor. O Senhor entregando algo em suas mãos. O Senhor entregando algo para que você tenha condições de sair dessa fase e ir para outra. Você não foi ungido. Você não foi ungida para viver no anonimato. Senhor, eu sei que o Senhor está derramando unção. Eu sei que o Senhor está derramando unção. Eu sei que o Senhor está restaurando promessas, restituindo vidas aqui. Eu sei que o Senhor está derramando unção, 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 para que elas venham liberar na vida de outros e que outros liberem na vida de outros, para a glória do Senhor. Eu te agradeço, Senhor, por essa noite. Pelo que o Senhor falou ao coração delas. Aquilo que o Senhor revelou para elas, Senhor. O desejo do Senhor para as suas vidas. Obrigada, Pai, pela oportunidade de compartilhar com elas a minha história e aquilo que o Senhor tem derramado na minha vida, Pai. No nome de Jesus. Amém.